Rompendo em Fé. Um dos textos mais importantes que padecia a vida de todo ser humano. Há uma relação no seu retorno, mas Começa agora o programa que veio para abençoar a família brasileira. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul. Rompendo em Fé. Todas as terças, estudo bíblico com o pastor Rogério Dantas. Escola de Águias, preparando para voar nas asas do Espírito. Igreja Batista Lírio dos Vales, Pituba. Ministério Costa Azul. glória a Deus. Amados, vamos abrir as Sagradas Escrituras no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Lucas, capítulo 5, versículos de 36 ao 39. Amém? Todos acharam? Lucas 5, 36 a 39. E disse-lhes também uma parábola: ninguém rasga um pedaço do vestido novo para daí remendar um vestido velho, pois dessa forma destruirá o novo, e tampouco o retalho tirado do novo ficará bem no velho. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres, e o vinho se derramará e os odres se perderão. Mas o vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos juntamente se conservarão. Ninguém, havendo bebido o vinho antigo, logo deseja o novo, porque diz: melhor é o vinho antigo. Só até aqui. Quero falar nessa manhã sobre comportamento cristão. E o texto aqui é muito claro para nos trazer algumas revelações da forma como devemos nos portar diante de uma vida em Cristo, uma vida em novidade, porque a vida cristã é novidade de vida. Isso fala do Evangelho, boas novas. É você sepultar o velho e deixar nascer o novo. O velho homem, a velha natureza precisa ir para o túmulo, enquanto a nova natureza precisa ser vivida. E o texto diz, Jesus falando acerca de uma parábola: ninguém rasga um pedaço do vestido novo para remendar um vestido velho, senão destruirá o novo, e nem tampouco o retalho tirado do novo ficará bem no velho. Você já deve ter alguma experiência dessa natureza? De pegar um vestido ou uma calça e até mesmo fazer uma bainha e usar por muito tempo, e depois você precisar usar aquela bainha, né? E aí aumentar um pouco a calça ou o vestido, ou ampliar a veste, e você vai ver a diferença com uma marca bem nítida, em que a parte nova que não foi usada vai ser diferente daquela que foi usada, não é verdade? Não vai ficar bem, vai ficar aquela marca. Então o texto nos convida a pensar
Jesus ainda pega outra parte de um exemplo nesta parábola, que ninguém põe vinho novo em odres velhos, senão o vinho novo vai romper o odre e ambos se perderão. Queridos, nós, quando nascemos de novo, nós precisamos ter uma consciência clara de que não podemos viver mais da mesma forma como vivíamos antes. A velha natureza precisa ser extirpada de dentro de nós. E a proposta do Evangelho é você morrer para o mundo, através da velha natureza, e ir para os pés da cruz de Cristo, e ali morrer e ser sepultada. Esse é um processo que vai acontecendo naturalmente, e Jesus sabe muito bem disso, e Ele tem paciência, porque o autor de Provérbios diz que o caminho do justo, falando do novo convertido, do que nasceu de novo, é como a luz da aurora, que vai brilhando a cada dia mais e mais, até se tornar dia perfeito. Ou seja, ninguém pode exigir de um novo convertido um testemunho irrepreensível à luz do Evangelho. Porque a gente sabe que bebês espirituais passam por um processo de maturação, de crescimento espiritual, de maturidade. O próprio apóstolo Paulo dizia: eu esmurro a minha carne, eu tento crucificar a minha carne, falando da natureza carnal, do velho homem, da velha natureza. Ele diz: o mal que não quero fazer, eu acabo fazendo, mas o bem que eu quero, não consigo. E existia uma guerra interna, uma luta entre o espírito e a carne. O velho homem, ou a velha natureza, a natureza adâmica, e a nova natureza. Porque quando nós recebemos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador do nosso viver, nós recebemos a vida de Deus dentro de nós, recebemos a nova natureza. O Espírito de Deus passou a habitar dentro de nós, e esse é um processo que vai acontecendo gradativamente, né? Durante a nossa vida cristã, nós vamos crescendo. O apóstolo Paulo diz: quando eu era menino, fazia as coisas de menino. A gente não pode exigir muito de um menino, né? De um bebê espiritual que começou a viver uma vida, ainda tudo é novo, e é necessário um tempo para ele amadurecer, para ele ter experiências, crescer e alcançar a varonilidade perfeita, a maturidade em Cristo Jesus. Amém? Então nós precisamos ter essa consciência. Tem muita gente que diz assim: ah, está vendo aí? Olha lá o exemplo do crente, não diz que é crente, e lá, olha lá o testemunho dele. A gente não pode exigir, e nem tampouco Jesus, ele vai cobrar, ele vai exigir algo de você que você não está preparado e pronto ainda para corresponder. Há um princípio que diz assim, que o Senhor não nos dará um fardo além do que a gente possa carregar. Ele nunca vai colocar algo sobre você sem que você esteja pronto para corresponder àquilo que Ele está te confiando.
Deus só vai cobrar de você conforme a sua estrutura. E a gente precisa aprender algo também que é muito importante. Deus nunca vai te dar uma responsabilidade, um ministério ou alguma coisa sem que você esteja pronto para receber. Porque quando nós assumimos uma posição, nós precisamos estar preparados, lombos cingidos, pronto para ser esbofeteado, escarnecido, zombado, perseguido, receber palavras duras, palavras que ferem. A gente precisa estar pronto para administrar, irmão. É por isso que às vezes Deus retarda a bênção ministerial, a bênção que Ele tenha colocar sobre você, porque os seus lombos ainda não estão cingidos, não estão preparados para receber tanta bordoada, né? Tanto levante, tanta pancada, tanta maçarandubada, né? Deus coloca tudo no seu respectivo tempo. Ao seu tempo Ele cumprirá todas as coisas. Quem recebe esta palavra? Enquanto não chegar o seu tempo, continue se alegrando e recebendo a provisão diária, a cada dia que o Senhor vai colocando, vai agregando, vai acrescentando, porque Deus não trabalha com emoção, Deus não é menino, Deus não vai, aleluia, abençoar você totalmente, sem que você esteja pronto e preparado para suportar as pressões da posição que você vai assumir no tempo determinado de Deus. A gente vê muito, irmãos, hoje, gente nova, a gente até releva, né? Pessoas que não vão administrar bem aquilo que está recebendo da parte de Deus. E por isso machuca, fere, ainda está naquela fase inicial, incipiente da sua vida cristã, não vai dar um bom testemunho, vai reagir de uma forma que vai deixar você triste. Enquanto a pessoa reagir dessa forma, a gente vai até entender. Agora, deixar você triste, isso vai revelar a estrutura que está dentro de você. Irmão, se eu fosse absorver toda pancada, toda palavra dura, toda crítica destrutiva, porque existe a crítica construtiva, eu absorvo, sou humilde para aprender e continuar aperfeiçoando a minha vida cristã, amém? A igreja está aí? Então, nós precisamos nos reavaliar, precisamos fazer uma introspecção, precisamos a cada dia rever os nossos conceitos pelo qual estamos vivendo, porque a vida cristã é um crescimento contínuo, diário e constante. A cada dia nós vamos amadurecendo, vamos aprendendo, vamos crescendo. O que não pode acontecer é o tempo passar e você ficar para trás. É você continuar com a velha vida, com a velha natureza dentro de você. Porque a nova natureza vai suportar, irmãos, tudo do velho. Mas a velha natureza não pode suportar tudo que vem de novo. Você não entendeu nada. A nova natureza, você em Cristo vai suportar tudo do velho. Por isso que Jesus falou, aquele que quiser bater uma face, ofereça outra. O que lhe obrigar a caminhar uma milha, caminhe duas. Aleluia, se pedir a túnica, dê também a capa. E a gente precisa ter discernimento.
em saber quem é que está operando, quem é que está agindo. É Deus ou é o diabo? Porque o diabo opera na vida do crente. É só dar lugar. O próprio Jesus diz: não se pode colocar vinho novo em odre velho. O que ele está querendo dizer, irmão? Não vai funcionar. A palavra de Deus colocar numa carcaça velha, vai romper, não vai suportar, vai trincar, vai vazar. Quando a gente pega um odre, quantos conhecem aqui o que é odre? Uma moringa de couro, né? Um recipiente onde você coloca um líquido. Se você não pegar esse odre e tratar com azeite, colocar no óleo e deixar pelo tempo, ele vai ressecar e ele vai se tornar velho. Significa que você, como um odre, se você não for banhado no azeite, pastor, não estou entendendo, se você não for banhado pelo Espírito Santo, ele vai continuar seco e pelo tempo ele vai chegar um momento que não vai resistir o novo de Deus. É por isso que tem que se fazer um tratamento constante. A cada dia o Espírito Santo vai quebrando você, né? Vai restaurando, vai tratando, né? Vai deixando você apropriado para receber, aleluia, o novo de Deus, mas sobretudo a plenitude do Espírito Santo que virá sobre a tua vida. E Jesus é muito claro: não se pode colocar vinho novo em odre velho. Agora a minha pergunta nessa manhã é: como é que está o seu odre? Catuca o irmão que está do seu lado, pergunta para ele assim: como é que está o seu odre? Está velho? Ou está sendo conservado pelo óleo do Espírito Santo? Você já viu uma cela? Por exemplo, eu tenho lá na fazenda muita cela e sempre estou comprando cela nova. Compro o óleo para poder fazer o tratamento do couro, né, para que ele conserve mais tempo. Mas infelizmente a gente não está lá para acompanhar. Diz que o olho do dono é que engorda o boi, né? Não está lá para acompanhar como é que se faz. Daqui a pouco, pastor, tem que comprar novas celas. Mas eu não comprei o óleo, mas aí não tenho cuidado de passar o óleo, né, na cela para conservar mais, para permanecer nova, sem as rachaduras, né, sem aquele envelhecimento precoce, né? E de repente a gente vai olhar, rapaz, não tem nem tanto tempo assim, eu comprei essa cela, estava novinha, já está toda rota, está toda já rompida, fissurada, né, toda velha. É porque aí vem a voz do entendimento, é porque não foi tratado com óleo, não foi passado óleo. Pastor, não estou entendendo o que você está fazendo. Irmão, às vezes você, como um odre, se você não tiver o óleo apropriado para estar sempre passando na sua vida, sempre derramando, sempre, aleluia, tratando, vai chegar um momento que você vai ficar que ninguém vai reconhecer. Como é que está o seu odre? O óleo do Espírito está apropriando você para receber do novo de Deus, do vinho novo? Muitas vezes eu me deparo com situações, irmãos, que não dá para entender. As pessoas têm, é natural errar, até porque Deus é Deus de segundas oportunidades, sim ou não, irmãos? Não é porque um dia eu errei e você errou que a gente vai ser crucificado e que não presta mais. Infelizmente,
a imagem que as pessoas têm ao nosso respeito é acerca de um fato que, infelizmente, não fomos bem-sucedidos e acabamos, sendo marcados na imagem de uma pessoa, na mente de uma pessoa, como se fôssemos resultado daquele fato, talvez num momento difícil, num momento imaturo, num momento infeliz em que nós não fomos bem-sucedidos. E a pessoa guarda a imagem. Da mesma forma, se alguém tropeçar, se acidentar, as pessoas que não conhecem aquela pessoa vão guardar a imagem do tropeço ou do acidente na vida da pessoa. E vão associar sempre, aquela imagem à pessoa. Vamos dizer, um pregador quando chega pela primeira vez, e você vai ouvi-lo, se ele estiver cheio do azeite naquele dia, Deus usá-lo poderosamente, você vai guardar uma imagem daquela pessoa. Rapaz, você vê, aquela pessoa é uma bênção, não é verdade? Agora, se ele não for bem sucedido, não tiver no seu dia bom, não tiver na unção, tiver por acaso, todo mundo tem o seu dia mal, se for um desses dias, a imagem que você vai guardar é aquela imagem que vai ficar. Sim ou não? Até que você tenha a nova oportunidade de provar que você não é aquilo, que naquele dia você não estava nos seus melhores dias. Mas infelizmente essa é a mentalidade do homem. Mas não deve ser a sua mentalidade. Porque você não pode julgar alguém pelo que você viu, ou pelo que você captou através de uma imagem. Você tem ou pode julgar uma pessoa quando você convive com ela, quando você anda com ela, quando você conhece ela. E ninguém conhece somente por um ato, ou por um fato isolado, ou por um lapso. Amém? Mas infelizmente esse é o nosso comportamento. Nós estamos acostumados a julgar as pessoas pelo que vemos. Mas graças a Deus que Deus não nos julga assim, irmãos. Graças a Deus que nós não somos frutos da imaginação das pessoas pelos que elas pensam a respeito de nós. Nós não somos o que as pessoas pintam uma imagem nas suas mentes através dos seus próprios conceitos. É por isso que eu sempre digo que eu não estou nem importando, não estou nem aí pelo que as pessoas pensam a meu respeito. Eu estou sim preocupado com o que Deus está traçando, está pensando, está falando ao meu respeito. Porque Deus não vê a aparência, Deus não vê o exterior, Deus não vê o que está do lado de fora, somente Ele vê o que está dentro. Outro dia, eu flagrei uma pessoa esculhambando uma outra através de uma mensagem. E aquela pessoa, na verdade, teve um momento crítico, um acidente de percurso na sua caminhada, como todos podem ter. Ninguém está livre de acidentes, mas a sua vida não pode ser pautada através de um acidente. E aí, quando eu vi aquilo, a pessoa ligou para mim chorando, a pessoa ligou para mim arrasada, o céu tinha desabado sobre ela, e eu não tive palavras, naquele momento simplesmente deixei ela desabafar, botar tudo para fora, para depois aplicar o óleo do Espírito.
para acalmar o coração dela. Mas isso me fez pensar, irmãos, nós estamos dentro da igreja, a cada dia aprendendo, a cada dia recebendo mais de Deus, a cada dia crescendo, e é inconcebível a gente se permitir esse tipo de comportamento, esse tipo de atitude, irmãos, porque isso denota, né, isso acaba depondo contra a nossa própria vida e contra a nossa imaturidade espiritual. E eu vou até mais fundo, isso acaba apontando para um estilo de vida carnal, porque os carnais não discernem, mas os espirituais discernem e não são discernidos de ninguém. Infelizmente tem muita gente dentro da igreja vivendo debaixo de uma nuvem de religiosidade. Infelizmente, hoje, as pessoas estão embriagadas com essa bebida religiosa que não nos permite crescer, não nos permite aprender com as perdas. É muito mais sábio você aprender com as experiências dos outros do que com as suas próprias experiências, porque pode ter certeza, há uma lei, irmãos, que é imutável, há uma lei que ela é histórica, ela é profética e ela se atualiza a cada momento na nossa vida, que diz que o que o homem semear, isto também ceifará. Tudo que você está semeando hoje, praticando hoje, pode ter certeza que amanhã ela virá com retorno sobre a tua vida. É a lei do retorno, é a lei da semeadura. Quando você machuca alguém, pode ter certeza que Deus vai permitir o diabo usar alguém para te machucar. Quando você fere alguém, pode ter certeza que alguém vai ser levantado para te ferir. E a Bíblia diz que com o ferro que você fere, também você será ferido. Então a gente precisa, pelo menos, deixar entrar este princípio na nossa mente, porque devemos ter a mente de Cristo, precisamos captar esses princípios, pelos quais a Bíblia diz que passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará, e precisamos ser no mínimo inteligentes, se não quisermos ser sábios, para não recebermos o mal que muitas vezes produzimos na vida das pessoas. A igreja está aí? Por que Deus ainda não abençoou a sua vida? Por que ainda você não recebeu o cumprimento de uma promessa que Deus te fez? Porque Deus não trata segundo as nossas emoções. Você pode espernear, chorar, resmungar, falar, criticar, né? Pode gritar, berrar, pode murmurar, fazer o que quiser, mas Deus não vai fazer enquanto você não estiver pronto e preparado para receber aquilo que Ele quer te dar. Odre velho não pode receber vinho novo, antes vai se partir e vai se perder os dois, e Deus não perde. Deus não quer perder o que Ele tem para entregar à tua vida. Agora, se você não estiver na posição, e se você não estiver preparado, Deus levanta outro e dá no lugar seu, no seu lugar. Deus é um Deus de propósitos. Eu quero dizer uma verdade para você. O propósito de Deus está acima de você, mas o propósito de Deus ainda é a garantia de Deus continuar acreditando e investindo em você.
O propósito de Deus te mantém vivo para receber o cumprimento que Deus sonhou através da sua vida. Agora, se você não acompanhar e não se colocar na posição para receber no tempo determinado que Deus tem para derramar sobre a tua vida, não tem problema não. O propósito de Deus não vai se frustrar, mas a sua participação no propósito, você pode frustrar e pode perder a sua oportunidade. Ah, pastor, mas quem tem promessa de Deus não morre. Enquanto você estiver alinhado com a promessa de Deus. Enquanto você estiver acompanhando, né, o percurso do que Deus está fazendo na sua vida, irmãos, você terá a fidelidade de Deus, enquanto você estiver acompanhando. Mas no dia que você simplesmente declinar, desistir, a vida é feita de escolhas. Deus não vai quebrar o seu livre-arbítrio. Deus não vai forçar você a receber algo que Ele quer te dar, não, irmão. Mas se você sair da posição, há um tempo da visitação do Espírito. E alguém que está na posição, receber aquilo que Deus precisa cumprir como propósito. Isso aconteceu com Moisés. Moisés foi chamado como libertador, sim ou não? Foi uma tipificação de Cristo. Moisés foi chamado para libertar o povo do cativeiro do Egito, de 430 anos, e levar para uma terra que Deus havia prometido ao seu povo, uma terra que mana leite e mel, a terra da promessa, terra prometida. Moisés chegou até o finalzinho, chegou até ver a terra, mas não entrou na terra. Sabe por quê? Ele não acompanhou, irmãos. Você pode fazer 90% para Deus, tudo certo, e chegar nos 10% e declinar e desistir e perder aquilo que Deus tenha derramar sobre a tua vida. Uau! Pastor. Às vezes você pode não fazer os 90%, mas nos últimos 10% da tua vida você aí fazer daquele princípio. Deus é aquele que de um dia faz 1000 e de 1000 reduz a um dia também. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Isso quer dizer também que você só tem poucos dias na sua vida pela frente. Você pode fazer desses poucos dias aquilo que você não fez em toda a sua vida. Lembra daquela parábola a parábola da vinha, que o Senhor chamou desde a primeira hora até a 1/10 hora? E o Senhor decidiu pagar a todos com o mesmo salário, até o que trabalhou 1 hora. E o que trabalhou 11 horas, 10 horas, chegou: mas Senhor, não é justo, eu trabalhei mais do que eles. E Jesus falou assim: mas quem foi que te contratou? Não fui eu? O que eu estou te pagando não é o justo? Não é o que você foi contratado? Então alegre o teu coração. Agora, se eu sou bom e desejo, também abençoar aquele que trabalhou 1 hora, algum mal há nisso? Isso significa que tem muitas pessoas que podem até produzir mais durante todo o tempo, mas o que produziu menos pode produzir em mais excelência e ser mais recompensado do que o que reproduziu durante toda a sua vida. Amém, queridos? Então nós precisamos ter essa consciência. O nosso comportamento cristão, ele não somente está sendo observado pelos homens,
mas principalmente diante de Deus. A Bíblia diz que nós estamos diante de uma grande nuvem de testemunhas. Tudo que você faz, tem alguém observando. Se não é um olho físico, pode ter certeza que tem um olho espiritual que está te observando, e que muitas vezes vai chegar diante de Deus e vai confrontar você, a sua atitude, o seu comportamento. Não dá para colocar vinho novo em odre velho. Ou você mantém o seu odre preparado para receber o novo de Deus. E eu quero te dizer que o novo de Deus não é o vinho novo não, tá? Porque existe um paradoxo aqui, que se você não entender, observe que quando Jesus transformou água em vinho, lá em Caná da Galileia, acabou o vinho que havia posto a servir durante a festa. Aí chegaram para Jesus e disseram: mestre, acabou o vinho. E aí a gente conhece a história. Jesus então manda botar água nas talhas, né? Nos grandes odres, e manda servir ao mestre-sala. E quando o mestre-sala toma da água que os serventes colocaram nas talhas, a obediência gera a bênção. Há uma bênção na obediência. E quando você, mesmo sem questionar, sem saber o que você está fazendo, não importa. Importa que você está obedecendo quem tem autoridade para mandar você fazer. Há um ditado que diz assim: olha, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se é ele que está mandando, ele sabe o que está mandando, então eu vou obedecer. Não quero nem saber como é que vai acontecer, mas se ele está mandando, eu vou obedecer. E quando você obedece, o milagre acontece. Há uma bênção na obediência. E quando ele obedeceu e fez como Jesus mandou, e o mestre-sala, sem saber que era água, tomou do vinho e respondeu assim: ué, normalmente nós servimos o melhor vinho para então, depois que as pessoas estiverem embriagadas, já meia, né, aí serve o pior vinho, que aí eles não vão ter discernimento, né? A pessoa não tem muito discernimento, vai ser gato por lebre, vai ser a mesma coisa, sim ou não? Mas vocês deixaram o melhor vinho para servir depois. Esse melhor vinho aqui, irmãos, aqui Jesus está falando, é o vinho velho. Qual é mais caro, o vinho novo ou o vinho velho? Qual é o melhor vinho, o vinho novo ou o vinho velho? O vinho velho. E aí ele diz: ninguém, havendo bebido o vinho antigo, logo deseja o novo, porque diz, melhor é o vinho antigo. E significa, quando você está acostumado em comer mocotó, sarapatel, feijoada espiritual, quando vê um feijão com arroz, você despreza. Está entendendo? Quando você está acostumado a receber sempre um nível de ministração, irmão, quando vem qualquer ministração, você não sacia, poxa, eu quero mais. Poxa, como é que eu vou crescer? Eu já cheguei a um nível, agora eu vou ter que... Catuca o irmão que está do seu lado, diga para ele: o vinho velho está chegando na minha vida, o melhor vinho está chegando na minha vida. E Paulo diz: não vos embriagueis com vinho, onde há contenda, dissensão, maledicência, mas enchei-vos do Espírito Santo, enchei-vos do vinho velho, enchei-vos da presença de Deus. Aleluia.
Outro dia chegou uma irmã, falou assim: pastor, pastor, falaram do senhor, olha, eu fiquei doente, eu estou aqui, pastor, que eu não aguentei, eu tive que chegar diante daquela pessoa e falar: não fale do meu pastor. Eu falei: fez bem, defendeu o seu campo de lentilha, mas não fique doente não, porque o odre novo, irmãos, odres novos tem muito a ver com vinho velho. Vinho velho, ou odre velho, tem muito a ver com vinho novo. Não deu para captar, né? É porque o odre novo que está sendo tratado pelo óleo, ele nunca vai se romper, porque ele sempre vai estar encharcado do óleo. Não, você não entendeu. O odre novo, quando está sendo encharcado pelo óleo, é como você que recebeu uma nova natureza, está sendo encharcado pelo Espírito Santo. Nunca vai envelhecer ao ponto de se romper, mas vai estar sempre sendo tratado e preparado para receber o vinho velho. Amém? Eu tenho sido tanto alvo de pancada, tanta injustiça, tanta perseguição. E aí um dia Deus falou para mim assim: por que você reclama? Mas é injusto. Aí Deus falou comigo: por acaso, aí usou até por acaso jogam pedras em árvores que não dão frutos? Alguém joga pedra em cachorro morto? Alguém critica gente que está morando debaixo da ponte? Alguém critica gente que não está incomodando? Irmão, se estão lhe criticando é porque você está sendo alvo de incômodo a alguém. Agora é melhor incomodar dentro de uma perspectiva do que Deus está fazendo na tua vida, do que você ser um insosso. Ninguém fala de você. Aí Deus falou: deixam falar de você. Não importa o que eles estejam falando, o que importa é a forma como você está reagindo ao que estão falando. Mas eu é quem vou finalizar, porque eu sou o ômega na tua vida. Eu sou o que começou a boa obra, mas vou afinal aperfeiçoar e vou concluir até o dia de Cristo Jesus. Então eu aprendo aqui uma coisa importante. A tua reação vai determinar a tua estrutura. Não entendi, pastor. A forma como você reage a uma perseguição determina a estrutura do seu odre. Você não entendeu ainda nada. Irmãos, Deus nunca vai colocar alguém numa posição sem que este tenha suporte, estrutura para suportar as pressões da posição. Deus não vai entregar algo na tua mão sem que você esteja preparado para receber. É por isso que você ainda não recebeu, porque você não está suportando a pressão que está sobre a promessa que Deus fez sobre a tua vida. Então, acompanhe o trabalhar de Deus.
E no tempo determinado, Deus vai entregar nas tuas mãos, quando Ele encontrar você pronto para receber o que Ele tem a derramar. Amém? E eu encerro esta mensagem, mas quem está gostando, diga amém. Jesus, queridos, Ele é tão fidedigno às suas parábolas, às suas mensagens, a tudo que Ele fala, que tudo que Ele traz como ensinamento para a nossa vida, você pode analisar profundamente e você vai ver a forma perfeita como Deus trata a cada um de nós. Deus nunca vai nos tratar de forma emocional. Deus nunca vai dar a você aquilo que você está resmungando, reclamando, porque que alguém chegou agora e já recebeu, e eu estou aqui há tanto tempo e ainda não recebi. Por acaso Deus é injusto? Não. E aí você vai encontrar na sua palavra o porquê que pessoas que chegaram depois receberam primeiro do que aqueles que começaram e não receberam ainda. E a palavra, ela tem resposta para tudo. Deus não trabalha com emoção. Aleluia. Quando Jesus fala nessa parábola sobre o pano velho, que não pode se colocar remendo novo, porque vai se romper, vai rasgar. Como o vinho novo em odre velho, da mesma forma vai se romper. Eu só queria explicar que esse vinho novo aqui nesta palavra é o melhor vinho. Não é o vinho primeiro, é o vinho, né, que o português ele tem uma expressão que, se você não tiver o entendimento, você vai confundir, porque o pastor está falando de vinho novo como se fosse o vinho velho. Porque o melhor vinho, eu poderia deixar talvez assim, no português se aplicaria melhor assim, o melhor vinho e o pior vinho, em vez do vinho novo e do vinho velho. Amém? Porque a expressão fala aqui do melhor vinho, que é o vinho mais antigo, que diz o texto no versículo 39, ninguém havendo bebido o vinho antigo, logo deseja o novo, porque diz, melhor é o vinho antigo. Porque o vinho antigo é o vinho que fala da maturidade, é a palavra, né, que vem com aperfeiçoamento, com maturidade, com crescimento, uma palavra nutritiva, uma palavra vitaminada, uma palavra que nem todo mundo tem estrutura para receber. Se por acaso eu disser que Deus usa o diabo para abençoar você, uai, pastor, está falando heresia? Não. Jesus fala até para a gente aprender com a serpente. O livro de Provérbios, lá no capítulo 30, parece? 30 é 31? Aprendei. São 4 coisas, são maravilhosíssimas, mas uma que eu não conheço. E aí Jesus fala sobre o caminho da águia no ar. Isso é maravilhoso. O caminho do navio no mar, isso é maravilhoso, que ninguém vê. E o caminho da serpente na rocha, também é maravilhoso. Ninguém vê. E ele disse, sede prudentes como as serpentes. Para a gente aprender, até com o caminho da serpente na rocha, na pedra, não deixa rastro, mas na terra deixa. Então a gente às vezes aprende muito, porque infelizmente os filhos das trevas são mais ágeis, mais prudentes do que os filhos da luz. A gente aprende, e a serpente tem muito o que ensinar. Eu estava falando aqui a semana passada,
que os ismaelitas, que não foram alcançados pela graça, muitos já estão sendo. Eles são mais ágeis, eles têm muito o que nos ensinar. Eu falei aqui a semana passada, vocês devem se lembrar disso. Porque a gente pensa que por hoje está com uma nova natureza, a gente não precisa fazer mais nada não. Essa nova natureza por si mesma, ela opera dentro de nós. Mas não é assim que funciona. Aí a gente transfere tudo para Jesus. Quando uma coisa não dá certo, a gente culpa Jesus. Mas Jesus te deu o direito de você decidir, de você escolher, de você administrar. E o mundo, ele é administrado pelas nossas habilidades, pela nossa capacidade, pelo nosso intelecto, pela nossa inteligência, pela nossa sabedoria. E a gente não pode ficar reclamando daquilo que é pertinente a nós mesmos. Se você não se disponibilizar para ser treinado, se você não se permitir ser adestrado pelo Senhor, você vai continuar ainda como um velho homem. Eu encerro dizendo para você que nós não podemos ressuscitar a velha natureza. Infelizmente, temos a capacidade de embalsamar a velha natureza. Você já viu como é que se embalsama um corpo que já está morto? E às vezes ele fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, ele fica muitos dias embalsamados antes de ser sepultado. Quando coloca o formol ali para manter o que está morto vivo, é assim que muitas vezes nós fazemos com a nossa velha natureza. Nós usamos algum tipo de formol espiritual para poder manter vivo o que precisava estar morto na cruz. E praticamente, quando vem uma reação por causa de uma perseguição, nós ressuscitamos a velha natureza. Eu já vi pastor dizendo assim, diante dos céus: Jesus, me dá umas férias de 5 dias que eu vou resolver uma parada. Está pensando que só porque eu sou crente, eu sou pastor, eu sou otário, eu sou abestalhado? Me dá aí 5 dias. Ressuscitando a velha natureza. Você já viu o pastor que chega assim, deixa comigo? Está pensando só porque eu sou crente? Vai pegar. Não, irmão. Quando você morreu, morto não tem mais sentimento. Filipenses 2, Paulo diz: tende em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que ele, sendo Deus, não usurpou a condição, a deidade, não usurpou a condição divina, mas antes se anulou, se humilhou. Morto não se levanta para se defender. Mas pastor, e aí? Quem é que vive em você? Se você diz que você morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo no batismo, não vivo eu, como Paulo diz, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo nesta carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Se é Ele que vive em mim, irmãos, então na hora da resposta, cala a boca. Se alguém te ferir,
não é olho por olho, dente por dente, não. Cala a boca. Diz que a melhor resposta é aquela que se dá, mas eu aprendi que a melhor resposta não é aquela que não se dá, é aquela que você toca a bola para Jesus e Jesus faz o gol. É aquela que Jesus dá, é aquela que Jesus traz na medida certa, é aquela que Ele traz como Ele quer. Porque diz que a vingança pertence ao Senhor, não é você não, irmão. Deixa Deus agir na tua vida. Se Ele vive em você, deixa Ele responder, deixa Ele reagir. E dizem que nós conhecemos mais a estrutura de uma pessoa pela sua reação, até mais do que pela nossa própria ação. Porque a reação fala do que é instantâneo, do que está dentro de nós, do que é natural. Você reage naturalmente, mas você pode agir programadamente, planejadamente. Amém? Então, que o seu odre nesta manhã seja encharcado do Espírito Santo. Como diz o Salmo 133, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Eu não consigo imaginar nós que somos cristãos, que estamos dentro de uma igreja, tudo bem, a gente releva os bebês espirituais, mas aqueles que já têm um tempo de maturidade, aqueles que já estão numa estrada, já há muito tempo no Evangelho, irmão, não dá não. Não dá para você relevar gente com 30, 20, 30 anos de Evangelho, com babador, tomando papinha, mamadeira espiritual. E depois quando fala que é carnal, aí que ele fica endemoniado de vez. Tem que ter humildade. Ô pastor, eu preciso crescer. Ovelha não dá coice não, tá? Ovelha baixa a cabeça, dá a perna para até quebrar, se for o caso, né? Para receber um carinho do pastor. O pastor, quando pega a ovelha, bota no ombro, com a perna quebrada, ele pega o óleo e vai passando no odre, vai encharcando de óleo. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo que desce sobre a cabeça e sobre a barba de Arão, as vestes, a gola das suas vestes desce até a orla. E significa que quando o óleo era derramado sobre um sacerdote, demorava 7 dias. Até chegar, aqui já é outra mensagem, mas eu estou concluindo com essa. Até chegar à orla, demorava 7 dias. Primeiro sobre a cabeça, porque a cabeça representa Cristo. Segundo, sobre a barba. A barba aqui fala do nosso ministério. Até chegar até a orla das vestes, isso fala do tempo em que o ministério específico de cada um será aprovado por Deus. Existe um tempo. E aí ele compara dizendo, é como o orvalho que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Isso me faz pensar em um paralelo do óleo com o orvalho, porque tanto o óleo como a água fala do Espírito Santo. E o orvalho fala de um gotejar contínuo. O orvalho durante a noite, ninguém vê chuva, vê simplesmente a terra vai sendo molhada aos pouquinhos pelo orvalho. Durante a noite inteira o orvalho vai descendo aos pouquinhos. No Salmo 127, a Bíblia diz que inútil vos será acordar de madrugada, comer o pão que penosamente grande gastes. Não fala, o orvalho não fala do nosso esforço, do nosso trabalhar contínuo, mas fala da recompensa da sua fidelidade a Deus.
porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Ou seja, na madrugada, enquanto você está dormindo, Deus está derramando o orvalho espiritual sobre a tua vida. Deus está acrescentando sobre a tua vida. Deus está abençoando toda a obra das tuas mãos. Deus está abençoando o seu ministério. Deus está abençoando você. Enquanto você dorme, Deus derrama o orvalho dele sobre a tua terra. Vamos ficar de pé. Todas as terças, estudo bíblico com pastor Rogério Dantas. Escola de Águias, preparando para voar nas asas do Espírito. Igreja Batista Lírio dos Vales, Pituba. Ministério Costa Azul. Foi a minha decisão, Jesus amado, pois é teu meu coração. Produzido pela Igreja Batista Lírio dos Vales, Ministério Costa Azul, rompendo em fé.